Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Introdução à Meta-Heurística. E agora, então, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card, apareceu, legal. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente começou a utilizar a ferramenta do Google Colab, que envolve programação em Python, mas a gente usou para quê? Para fazer gráficos, né? Para resolver um problema lá de montar um gráfico e tal. Então, a gente está começando a usar essa ferramenta para, digamos assim, auxiliar o nosso aprendizado, tá? E também aprendendo linguagem Python no meio do caminho. Agora, como eu havia prometido na aula passada, pessoal, eu vou usar aqui a linguagem Python para fazer uma espécie de uso da linguagem para calculadora, para construir uma calculadora, tá? Então a ideia aqui, qual que vai ser o problema que a gente quer resolver, ó? Eu já estou com tudo aberto aqui. Eu já ensinei na aula passada também como é que você pode abrir esse Google Colab, esse documento aqui no Google Drive que permite inserção de código Python. Então o problema nosso aqui é basicamente o seguinte, pessoal. A gente tem aqui a função aqui de custo total do lote econômico, que a gente derivou, que a gente já explicou na segunda aula desse curso, tá? Se você tiver dúvida como é que a gente chegou nisso, tá explicadinho passo a passo lá. E aqui a gente obteve, então, derivou essa função em relação à variável de decisão, que é o tamanho do lote econômico, que é a variável Q, igualou a zero e chegou no Q estrela, que é o tamanho ótimo do lote econômico do ponto de vista de minimização do custo anual de realização de pedidos, mais o custo anual de compra, mais o custo anual de estoque, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Poxa, eu queria usar como se fosse uma calculadora o Python. É possível? É. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Vou dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil de ver e de entender também o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então, basicamente, eu vou colocar parâmetros aqui, tá, pessoal? Vou botar P igual a 0,5, H igual a 0,05. Isso aqui são custos, tá, pessoal? Então, esse aqui é o custo para fazer uma compra de uma unidade. Isso aqui é o custo de armazenar uma unidade no período de tempo. Isso aqui é o custo de realizar um pedido, que é o K. E, finalmente, D é a demanda total no período de tempo considerado. Vamos considerar um ano aí, no horizonte nosso de planejamento, tá? Ok, agora veja o seguinte, pessoal. O que eu vou ter? A nossa fórmula de lote econômico, Q estrela, né, o tamanho do lote que minimiza os custos totais ali, é dado pelo quê? 2K vezes D sobre H, tá? E agora, como é que eu faço raiz quadrada? Porque tem uma raiz quadrada. Eu venho aqui, ó, asterisco, asterisco é a raiz quadrada, 0,5. Então, esse aqui, raiz quadrada não, desculpa, esse aqui ele faz expoente. Expoente de quê? De meio, né? Meio, tá? Então, aí ele faz a raiz quadrada, tá? Bom, com isso, pessoal, eu já vou conseguir, então, ver. Só que eu posso mandar um print, imprimir o conteúdo dessa variável, escrevendo um texto junto. Então, tamanho do lote econômico, tá? Então põe lote econômico, fica mais econômico, digamos assim, ok? Lote econômico, pronto. E põe uma vírgula aqui, ótimo. Então nesse momento aqui, pessoal, eu tenho essa conta e eu quero exibir o conteúdo da variável resultado da conta, tá? É, Então aqui ele produziu o tamanho do lote econômico correspondente para esses parâmetros, tá? E com isso, então, a gente, em princípio, tem uma calculadora. Aí você pode falar assim, poxa, mas será que eu não poderia fazer essa calculadora mais versátil? Não daria para fazer algo mais, assim, você mudar os valores e tudo? Tem essa possibilidade. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é que você pode colocar isso dentro de um formulário que roda automaticamente. Conforme você muda o parâmetro, ele refaz os cálculos e já te dá o valor. Vai ficar bem bacana, vai ficar bem legal, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E vejo vocês na próxima aula, hein, pessoal? Um abraço e até lá.